Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz Scott, eu sou a irmã Martina e a gente dá continuidade hoje à nossa série sobre os papas da Igreja Moderna, no sentido de tentar entender melhor a história da Igreja nos nossos tempos. Na verdade, o papado, desde o primeiro que a gente vai citar hoje, que é Pio IX, até hoje, viveu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, quase já dois séculos, uma época de ouro da sua história, talvez comparada só aos primeiros papas, nos quais época na qual os papas eram, muito santos, mártires, a grande maioria. Os nossos papas, desde Pio IX, têm sido realmente papas de uma força, uma santidade, uma sabedoria muito especiais, e é trágico pensar que essa sua santidade, essa sua orientação não necessariamente se reflete na igreja nossa. Nós nem sempre seguimos isso que os nossos papas, nos ensinam. São tempos também de grandes problemas dentro da igreja. Mas vamos começar hoje com o Papa Pio IX, Beato Pio IX, beatificado pelo Papa João Paulo II, que foi o Papa que governou a Igreja durante mais tempo em todos esses 2000 anos, de 1846 a 1878, foi eleito Papa ainda muito jovem, com 54 anos, e era filho de uma família italiana aristocrata, vamos assim dizer, muito numerosa, mas muito envolvida em problemas, em questões políticas e sociais e literárias, culturais da sua época. Giovanni Ferretti era o nome desse Papa, e ele teve, por conta da sua família, uma educação primorosa. Foi uma pessoa que se destacou enormemente nos estudos, logo teve uma carreira diplomática muito importante, muito bem sucedida, e era também pastoralmente, foi ordenado sacerdote ainda muito jovem, pastoralmente muito dedicado, muito presente, uma pessoa de uma mão muito firme. E, por outro lado, curiosamente, por isso ele é chamado pelos historiadores o primeiro Papa moderno, no sentido da modernidade pós-Revolução Francesa. Ele cresceu e foi a vida inteira muito marcado pelos ideais justamente do liberalismo político. A igualdade para todos perante a lei, o governo é feito para o povo, pelo povo, ideias, que nós hoje chamamos de ideias democráticas, a necessidade do trabalho social, por exemplo, a necessidade de uma política plural, aberta, todas essas ideias que, de certa forma, a Revolução Francesa concretizou, vamos dizer assim. Não são ideias novas, são ideias que a gente vê, inclusive, na Antiguidade grega, e são ideias que, na sua filosofia profunda, obviamente são compatíveis e pregadas pelo próprio cristianismo. Todos somos iguais perante a Deus, portanto perante a lei, portanto perante a sociedade, e são ideias que iam contra o típico exemplo de Estado que tinha se desenvolvido na Europa Ocidental nos séculos 17 e 18. Aquele Estado que nós chamamos o antigo regime, um governo monárquico quase divinizado, onde o rei era uma espécie de figura autocrática, teocrática, e que obviamente deu em problemas sociais enormes e em problemas, inclusive, a gente precisa lembrar disso, com a própria igreja. O governo francês, por exemplo, era um governo quase cismático, embora se declarasse extremamente católico. Mas isso é uma história passada. Pio IX cresceu nessa atmosfera profundamente liberal e sempre foi politicamente, socialmente, um exemplo de valores liberais. Ele era tão conhecido por isso e tão, de certa forma, admirado e respeitado pela sua própria cultura, conhecimento, pela sua presença, na vida social, que, por ocasião da unificação da Itália, em 1870, os próprios revolucionários italianos, muitos deles de tendência, inclusive, a gente diria, hoje em dia, esquerdista, pediram ao Papa que, de certa forma, liderasse a Itália unificada. Foi oferecido a ele, inclusive, de que ele fosse o novo rei da Itália.
E ele, obviamente, não aceitou isso, nem uma posição monárquica, nem uma posição política, disse que isso não condizia com o seu papel de Papa, mesmo porque os ideais revolucionários não eram necessariamente ideais cristãos. Mas a gente vê como ele era conhecido e prezado por ser, de certa forma, moderno nesse sentido. E, no entanto, o que se fala hoje em dia, ou posteriormente do Papa Pio IX, é geralmente o contrário, é que ele era um retrógrado, um conservador. Por que isso? É um pontificado muito polêmico nesse sentido. Justamente porque ele, por um lado, sendo um político, ou assim, por assim dizer, uma pessoa de ideias políticas extremamente liberais, por outro lado, não se deixou levar pelo extremismo desse liberalismo. E aí é que está, talvez, o cerne da sua mensagem para nós, da sua mensagem que é extremamente atual ainda no nosso mundo. Como cristãos, ele dizia, como cristãos convictos, como cristãos de fé profunda e de fé que, portanto, embebe toda a nossa vida, não há uma separação entre a minha fé e a vida social e a vida política. Eu tenho que ser uma pessoa de fé, não impor isso aos outros, isso é uma outra questão, isso é errado. Mas eu, particularmente, pessoalmente, né, nós cristãos precisamos ser pessoas de fé em todos os aspectos da nossa vida. O cristão deve certamente apoiar e participar em movimentos pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de religião, obviamente, a liberdade perante a lei, a liberdade para todas as pessoas, de todas as raças, enfim, credos e etc. E o cristão tem também por obrigação da sua fé de se dedicar, por exemplo, à igualdade social, de se dedicar, por exemplo, né, à construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Todos esses ideais, no seu sentido prático, no seu sentido, vamos dizer assim, libertador, a gente poderia dizer, são ideais profundamente cristãos, certamente. Mas o problema é que essa filosofia vinda da Revolução Francesa, na verdade vinda já desde antes, né, mas concretizada na Revolução Francesa, vai, como é típico do ser humano, ao extremo. Vai ao extremo, e a gente viu isso durante a própria Revolução Francesa, o chamado terror da Revolução Francesa, né, a quantidade de pessoas que foi presa e morta. Vai ao extremo de dizer, então, que Deus já não existe mais. Vai ao extremo de dizer que já não há um certo e um errado. Vai ao extremo de dizer que essa liberdade indica uma liberdade no sentido da autonomia. Eu faço o que eu quero, eu determino o que é bom e o que é mal. Eu, a rigor, sou o centro agora da sociedade, do universo, da vida. Eu, como pessoa humana, como inteligência humana. E isso, diz o Papa, no fundo, leva de novo a uma ditadura. No fundo, leva de novo então, a gente não ter mais noção nenhuma geral. Nada vale para todo mundo, não há uma regra, não há um direito, uma justiça, quando, no fundo, a ideia é que eu mesma, ou a minha própria, enfim, inteligência e capacidade, pode determinar o que é o bem e o mal, o que é bom ou ruim. Portanto, a ideia principal do Papa Pio IX, e por isso ele, obviamente, foi criticado muito, é a de que a liberdade de consciência é algo profundamente desejável e essencial, mas essa liberdade não existe sem Deus. Não existe no sentido do egoísmo, no sentido do orgulho. É apenas a nossa fé e a nossa, de certa forma, submissão livre, pessoal, a Deus, ao bem, ao que é certo, que permite que a gente, na verdade, viva em sociedade e viva livremente. Ele tem um documento famoso, o Syllabus Errorum, que é um adendo de uma encíclica, na qual ele justamente faz uma lista de erros modernos, de erros da filosofia moderna. E justamente aí estão o racionalismo, o orgulho, enfim, né, da ciência moderna e todos esses problemas do naturalismo. Sempre a tentativa de se fazer uma sociedade sem Deus, como se isso fosse muito humano e muito bom. E o que ele diz constantemente é que uma sociedade sem Deus, no fundo, vira sempre desumana.
A gente não pode impor aos outros, nem a igreja, nem o Estado, não pode impor a ninguém a fé, mas nós mesmos, enquanto pessoas e indivíduos livres, devemos buscar a verdade, buscar o bem, e essa busca, obviamente, dá em Deus, cada um de nós com o seu caminho, enfim, cada um de nós sem ser imposto pelos outros, mas existe uma verdade, existe um bem, existe Deus. E nesse Deus é que está, então, a liberdade e o bem da sociedade. Isso é a mensagem principal de Pio IX e, obviamente, uma mensagem difícil de ser engolida, porque justamente escapa dos dois extremos, de novo, é aquela boa medida do meio. Um grande abraço, Deus nos abençoe e Beato Pio IX rogue por nós.